Com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Muito bem, são 7 horas e 35 minutos, exatamente, estamos de volta e a gente já começa esse bloco com o bom dia do candidato a prefeito de Campos pelo SD, o Dr. Bruno Calil, hoje no programa que abre a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Campos. Começar hoje, vai até o dia 6 de novembro, aí já bem próximo, das eleições. Doutor Bruno Calil, seja bem-vindo mais uma vez. Desde já, muito obrigado pela sua presença e um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudio, Luiz, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, com os ouvintes da Folha. Então, Bruno, bom dia, prazer é nosso, obrigado pela presença. Bruno, essa primeira entrevista da segunda rodada, vamos manter a mesma estrutura que foi usada para todos os candidatos da primeira rodada, logicamente colocando perguntas novas, porque até fatos aconteceram novos, né? Uhum. E o primeiro bloco é dedicado ao principal problema de Campos, que é a crise financeira do município. Da nossa última entrevista para cá, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, que eu particularmente considero uma referência de jornalismo em Campos, publicou um artigo no meu blog, no Opiniões, com chamada no Folha 1, no site, no portal. Ele pegou os cálculos de despesa, né, que estão disponíveis para qualquer cidadão no portal de transparência, e fez os cálculos. Ricardo é um bom repórter de política e de economia também, dizendo que o próximo prefeito, que foi eleito em novembro, quem quer que seja ele já assume 1º de janeiro de 2021 e chega 1º de janeiro do mês seguinte, de fevereiro de 2021, já devendo 17 milhões mês. Uma dívida que acumulada vai chegar a 200 milhões ano. A pergunta é como fechar essa conta. Aloysio, bom dia a todos. Rapaz, todas as dificuldades financeiras de Campos, eu sei de todas as dificuldades, mas Campos, como eu costumo falar, não vai acabar por causa de crise financeira. Vai passar prefeito, entrar prefeito, sair prefeito, Campos vai continuar. Eu sei de todas as dificuldades que eu vou encarar, vou fazer parcerias, buscar emendas fora. A curto prazo, a gente tem que ter emendas e parceria com o governo do Estado e o governo federal. Investir na agricultura para o futuro, isso é coisa para o futuro. A curto prazo é buscar recurso do governo federal, do governo estadual, poder fechar a conta até a gente sanar o problema para o futuro, a longo prazo. Esse é o caminho. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Minha equipe, estou me cercando de pessoas altamente qualificadas para me ajudar nesse sentido, e tenho certeza que vamos conseguir solucionar esse problema. Você na entrevista, só para engatar uma desculpa, na entrevista que você deu à Folha Impressa, também em ordem sorteada no dia 28 de setembro, com a ordem das entrevistas aqui, foram sorteadas as entrevistas diante da presença dos representantes das 11 candidaturas, né? Tanto da rádio quanto do jornal, e a sua, por acaso, foi publicada ontem, né? Por acaso, porque eu falo sorteio, né? Deu essa ordem. E você falou em cortar gastos sem comprometer serviços. Como é que é isso? A Prefeitura de Campos tem gastos supérfluos, como plantas ornamentais, 3.900.000. Prédio circular ficou alugado ali, quase um ano pagando aluguel com prédio fechado. Entre esses tem diversos gastos supérfluos aí. Tem funcionário de RPA aí que não trabalha, tem funcionário que não trabalha e fica em casa, que é um tapa na cara da população. O cara não trabalha e recebe.
é sentar e enxugar a máquina, ver onde está o erro, enxugar a máquina, olhar os talentos que tem na prefeitura, no quadro de funcionários da prefeitura, chamar para perto. Um claro exemplo disso, uma médica amiga minha, ela é especialista em UTI pediátrica, ela era concursada em Campos, botaram ela para trabalhar em Morro do Coco e a UTI pediátrica do Ferreira Machado, faltando especialista em UTI pediátrica. Entendeu? Aí contratava um RPA. Esses ajustes que a gente tem que fazer. Alocar os funcionários nos locais certos, ver aqueles que não trabalham e tirar, não tem como. Nossa sociedade não aguenta mais funcionário público não trabalhar e receber. No meu governo não vai ter isso. E cortar gasto supérfluo, sentar com a equipe, cortar gasto supérfluo e aumentar a receita a curto prazo através de emendas. Esse aumento de receita, Bruno, acho que todos os candidatos que têm passado aqui falam muito nessa questão do dinheiro novo, né, que seria de buscar esses recursos com emendas em Brasília ou com emendas também aqui junto ao governo do Estado. Você tem o deputado Rodrigo Bacelar para fazer essa ponte, do seu grupo político, para fazer essa ponte aqui no Rio de Janeiro. E essa ponte em Brasília, como construí-la? A ponte em Brasília, a gente tem o Rodrigo Maia, que é o vice-meu do partido dele, tem um deputado Sóstenes Cavalcante, tem o Áureo. A gente está bem cercado em Brasília também, tivemos uma reunião com eles, todos eles se colocaram à disposição do nosso município. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos reintegrar Campos de novo junto ao governo do Estado e do governo federal. Todo prefeito que ganhava em Campos, ele arrumava uma briga, uma picuinha com o governo estadual, com o governo federal. No meu governo não vai ter isso. Campos vai estar acima de qualquer projeto político. O projeto político meu é transformar Campos numa cidade mais justa para todos nós. Bruno, qual a importância para buscar como o Arnaldo falou aí, dinheiro novo, qual a importância não só de Rodrigo, como a ligação do seu grupo político com o presidente da Alerj, André Siciliano, e com o governador interino, Cláudio Castro? Isso é importantíssimo, né, Luiz? Parcerias sempre são boas. Parceria para ajudar o nosso município. Eu tenho a ligação direta com o governador Cláudio Castro, com o André Siciliano, através do Rodrigo. Isso é importantíssimo no nosso município. Nosso município já perdeu muito lá atrás por causa de brigas e picuinhas políticas. No meu governo não vai ter isso. Quero fazer parcerias, como falei, com o governo do Estado, governo federal. A melhor briga, não existe briga. A melhor briga é um bom acordo para ajudar o município. Eu não tenho pretensões políticas de ser governador, nada disso. Eu quero tornar Campos uma cidade mais justa, como eu falo para todos nós, com uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte público digno, que hoje Campos não tem. Já tem dificuldade de conseguir um emprego. Quando o cara tem um emprego, não tem um transporte para ele ter um emprego. Então, isso vem machucando muito a nossa população. E essa parceria com o André Siciliano, com o governador, com o governo federal, vai ser importantíssima para o nosso município. Não tenha dúvida disso. E eu vou fazer. Já estou conversando com eles para trazer recursos para o nosso município. Estão todos eles ao meu lado, me ajudando. E junto com eles, junto com a população, eu tenho certeza que nós vamos tirar Campos desse buraco que colocaram. Bruno, a gente está falando em dinheiro novo, mas tem um dinheiro que não é tão novo assim, que já está minguando e pode se perder ainda mais, que é a questão dos royalties, né, porque pode se aprovar a partilha na sessão marcada para o dia 3 de dezembro agora no Supremo Tribunal Federal. Você falou aí em melhor um bom acordo, né, do que brigar. Existe uma proposta de acordo, inclusive, que o Espírito Santo apresentou e o Estado do Rio aderiu a essa proposta, que seria o impacto menor, mas perderia menos. Duas perguntas. A primeira com relação ao que acontece com Campos, se Campos perder os royalties com o prefeito, e qual a sua opinião com relação a esse julgamento marcado para o dia 3 de dezembro? Arnaldo, Campos não, o Estado do Rio quebra, se perder os royalties de uma hora para outra, quebra, o Estado inteiro quebra, vai ser caos total, não tenha dúvida disso. Esse julgamento, espero que a gente fique com esse julgamento seja revisto com um carinho maior, né, e que eles tenham consciência de que eles vão quebrar o Estado do Rio de Janeiro, não Campos. O Estado inteiro vai quebrar, não tenha dúvida disso. Em Campos, por exemplo, a irresponsabilidade dos prefeitos que passaram foram tremendo, gastaram 100 milhões com sambódromo, gastaram 40 milhões com arcos no centro, 40 milhões com praça. Eles pagaram 1.800.000 para a primeira-dama desfilar em Imperatriz, não trouxeram nada para Campos.
a irresponsabilidade que foi cometida lá atrás. Todo um cidadão campista sabe de todas as irresponsabilidades que cometeram. Cabe a gente, eu estou entrando, sei de todas as dificuldades e estou pronto para ajudar o meu município. Esse é o momento mais difícil. Bruno, Oi? Desculpa, pode falar, desculpa completar. Os royalties é uma preocupação permanente, não de Campos, do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eles vão ter consciência, vão analisar e vão ver que isso é quase que impossível. Eles vão quebrar o estado do Rio, se isso realmente for votado e passar. Mas a gente sabe, independente da questão da justiça, e da gente ser daqui, logicamente vai ter que defender o recurso para a cidade, para a região, mas a gente sabe que a tendência é passar, né? Como passou no Congresso, né? Até porque nós somos minoria, né? Sim. Sim, são 3 estados contra o resto. Eu sei. Perdão. Pode falar. Aloysio, mesmo se isso passar, Campos não vai deixar de existir, Macaé não vai deixar de existir, nem o estado do Rio vai acabar. Sabe? Nós vamos passar, atravessar esse deserto aí com toda dificuldade, mas eu tenho certeza que junto com a nossa população, vamos cercar de pessoas muito boas para a gente atravessar isso aí. Não tem jeito, Campos não vai ser eu, o prefeito, A, B, ou C ou D, Campos não vai acabar, o estado do Rio não vai acabar. Temos que encarar a dificuldade de frente e atravessar. Bruno, a gente fica falando também de crise o tempo inteiro, sem dar alternativa. Acho tão improdutivo quando só falar de crise fingir que não está vendo a crise, né? Você tem que falar de alternativa. Acho que as duas posições são para quem finge ser céu, para quem brinca com coisa séria. E não é o caso aqui, né? Não é o caso seu quanto candidato, já demonstrou essa entrevista, nem o nosso aqui, enquanto entrevistadores. Você falou na entrevista, você falou hoje aqui, mais cedo, sobre agricultura, e falou na entrevista, você foi mais detalhado. Falou tanto em investir na agroindústria. É bom lembrar que a agroindústria sucrocoleira, que carregou, foi o eixo econômico de Campos do século XVII até o final do século XX, ela não tem mais a pujança de outrora. Quer dizer, Campos já teve mais de 20 usinas, hoje tem 2, mas essas 2 únicas usinas vão gerar vão movimentar esse ano, na economia local, 500 milhões de reais. É cerca de 1/3 do orçamento do projeto para Campos para o ano que vem, né? E você também falou outra coisa importante, que é a agricultura familiar. Fala um pouco mais sobre essas alternativas. Luiz, a agricultura familiar em Campos sempre foi forte na agricultura familiar, só que isso foi deixado de lado. Como eu falo, lá em 2000, quando o Campos começou a receber royalties, era tanto dinheiro, tudo aquilo que era a base de Campos, que Campos foi forte historicamente de lado. Eu, então, sou do interior, lembro que tinha máquinas da prefeitura lá para fazer estrada do pequeno produtor, para ele poder escoar a sua produção. Isso foi acabando. Hoje você vai no interior, não tem nada mais, porque não tem uma estrada, o produtor escoar a sua produção, não tem incentivo nenhum para ele. Para ele não tem parceria nenhum deles com as universidades, com o ENF aqui, que é um polo universitário fortíssimo, é motivo de orgulho para a nossa cidade. Então, temos que resgatar isso. Chamar o ENF para perto, chamar o pequeno produtor para perto, dar estrutura a eles, limpar as estradas para eles, fazer a patrulha mecanizada em áreas distintas da nossa cidade, para reativar isso no nosso município. Campos só vai sobreviver se fizer isso, financeiramente, senão não vai conseguir andar. Temos que reativar isso o mais rápido possível. Infelizmente, como eu falei, eles foram irresponsáveis lá atrás. Mas cabe a gente aqui ficar falando que a prefeito de 2000, de 2008, isso foi irresponsável. Temos que solucionar. A irresponsabilidade deles, todos nós sabemos. Daqui para frente, nós temos que solucionar os problemas de Campos. Pegando também essa questão aí, econômica de alternativas, Bruno, existe sim todo o temor por esse, como nós colocamos, sobre a partilha dos royalties, mas existe também uma outra perspectiva de um impulsionamento na economia nesse setor com a nova onda do gás. Jamais vai ser como os anos 2000 que você colocou, até porque energias renováveis estão crescendo no mundo inteiro, mas a Cidade de Campos tem pré-sal, tem a perspectiva de aumentar a questão dos royalties também por causa
dessa exploração nova do gás, né, o novo marco regulatório do gás. Qual seria a alternativa para não errar de novo? A gente fala muito do erro do passado, né, que tivemos muitos recursos e foram desperdiçados. Mas se novamente o município tiver uma receita pujante de royalties, volto a dizer, jamais vai ser como antes. Mas se for uma receita pujante, como não errar de novo? Arnaldo, a primeira coisa é transparência. Transparência, levar a prefeitura a sério, não gastar dinheiro com gás supérfluo, trazer indústrias para Campos, para gerar emprego aqui para a nossa população, que o que mais machuca a nossa população hoje é a falta do emprego, não tem emprego. E fazer fundo de investimento, eu tenho certeza que seria uma solução. Hoje a gente não estaríamos sofrendo como estamos sofrendo. O Campos chegou ao absurdo de, acho que no ano 2015, arrecadar 3 bilhões e ter que fazer empréstimo ainda para terminar o ano. Isso é um tremendo absurdo. Para não errar de novo, fazer isso. Investir em indústrias de fora, investir no empresariado local, investir na nossa cidade, estruturar nossa cidade. Não fazer gasto supérfluo como sambódromo de 100 milhões, como praça de 40 milhões, desnecessário, gastar dinheiro com o que for necessário para estruturar, fazer o alicerce para a nossa população não ficar tão dependente de royalties do petróleo. Bruno, outros 2 pontos levantados, a gente falou muito, falou agricultura, que é a vocação secular do município. Só para lembrar, os royalties começaram a ser pagos nos anos 90. O que entrou no ano 2000 foram as participações especiais, que realmente sempre foram a maior fonte de receita de Campos, né? Até eu me lembro que na passagem de Zezé Barbosa foi o último prefeito de Campos sem royalties. Eu sei. Eu me lembro que até se falava na época, esse garotinho é muito largo mesmo, começou a governar, começou a entrar royalties. Se comentava na época que Zezé governou sem royalties, né? Mas enfim, na série de painéis que a Folha fez, 11 painéis, vindo 34 especialistas, entre das mais diversas áreas, finanças, economia, direito, sociologia, ciência política, antropologia, sindicalistas, inclusive dos servidores, empresários, gestores universitários. Outras 2 coisas foram apontadas como alternativas além da retomada da vocação agropecuária, que são pregão eletrônico e parceria com as universidades. Você já falou sobre as 2 coisas antes, mas eu gostaria que você, primeiro, firmasse esse compromisso com coisas que são consensuais. Pregão eletrônico integral, diferente do que é adotado hoje nas compras públicas, e parceria com o polo universitário. Pregão eletrônico, a realidade, já tinha que ter sido implantado em Campos lá atrás, não tenha dúvida disso. Meu governo vai ter o pregão eletrônico integral, como o Macaé tem, que teve uma economia de 30%, você mesmo falou, eu também já sabia disso, de 30%, vamos implementar isso em Campos. Parceria com as nossas universidades. Campos, a UENF aqui é motivo de orgulho para a nossa cidade e, infelizmente, o poder público explora pouco a UENF. Vamos chamar a UENF para perto, não só a UENF, mas como todas as universidades vão ser parceiras no meu governo. Só através delas, só se muda a realidade de uma cidade através da educação, e elas são motivo de orgulho para todos nós da cidade. Vão trabalhar em parceria comigo, se chamar para perto, conversar e vão nos ajudar muito no meu governo. Porque você e Arnaldo abordaram exemplo de desperdício do dinheiro público no passado. Mas uma coisa que essa época de bonanças dos royalties e participações especiais deixaram é o polo universitário, né? Sim. O polo universitário foi criado a reboque dessa pujança, mas está aí, ficou, né? E agora seja talvez a solução para tirar a gente do período das vacas magras, né? Sim, vai ser importantíssimo. A UENF tem projetos lá excepcionais para a agricultura, para o agronegócio, eles são sensacionais. Pode ser, a UENF é motivo de orgulho para todos nós campistas, que infelizmente é pouco explorada pelo poder público municipal. Mas eu conversei com o professor Raul Palácio, fiquei encantado com o que vi na UENF. O IFE também é importantíssimo para a nossa cidade, e eles vão trabalhar perto da gente, vão ser parceiros da gente. Não tenho vaidade que precisar, vou chamar eles, vou pedir ajuda, e é conversando que se entende. Só para registrar, né, foi notícia de ontem, 2 cursos
da UENF que tiraram nota máxima no ENAD, entre eles agronomia, né? Agronomia, você mesmo citou aí a questão desses projetos para agricultura. E aí, Mas, Bruno, nota máxima 5, os 3 tiraram nota 4. Nota 4, exato. Bruno, a gente está falando da questão de perspectiva para o próximo ano, né, caso você seja eleito prefeito, e algumas pendências vão ficar, né, de 2020 para 2021. Entre elas, folhas de RPAs, que já são algo aí que sempre que a gente entrevista alguém relacionado ao governo aqui, o Luiz sabe disso, sobe muito pergunta com relação a RPA. Como vai ser negociar isso? Essas folhas que ficarem de 2020 para 2021, como vai trabalhar para equacionar essa questão dos RPAs que ficarem de um ano para o outro? Arnaldo, o que estão fazendo com o RPA é um tremendo absurdo, né? Salário sagrado. O cara que trabalha tem que receber e ponto. O cara sai de casa feriado, sábado, domingo, e trabalhar e não receber, isso é uma sacanagem, né? Na brincadeira, no meu governo não vai acontecer isso. Vou chamar, quero fazer uma reunião na transição de governo com todos os RPAs. Vamos ver quanto que deve, quem não tem noção ainda, né? Quanto que deve, chamar eles. E no meu governo, todo mundo que trabalhar vai receber, não tenha dúvida quanto a isso. Vou fazer uma auditoria, ver quem realmente trabalhou, e quem trabalhou, vamos fazer o possível para pagar, se não puder pagar por de vez, vamos pagando junto ao salário, financiar e pagar junto ao salário. Quem trabalhou tem que receber, não tem historinha, tem que receber. Como eu falo, o salário é sagrado, ninguém vai lá trabalhar porque quer, o cara abandona a família dele para trabalhar e no final do mês não tem dinheiro dele na conta, isso é um absurdo. Você é médico e você sempre ressalta que é filho de servidora, né? Sua mãe... Sou servidora pública aposentada. Isso, sempre destaca isso. E você já falou aqui em relação, sobretudo do RPA, que quem não trabalhar não pode receber, o que está absolutamente correto. A NTTV trouxe uma matéria intitulada Fardos Atestados de médicos, seus colegas, você deve ter visto, né? Matéria que gerou bastante repercussão em junho, que enquanto estavam no período de atestado médico, hoje a rede social denuncia tudo, né? A rede social acaba no casamento, a rede social hoje acaba com o namoro, é um inferno. Mas enfim, pessoas colegas seus que enquanto estavam de atestado, estavam viajando em atividade de lazer esportivo, praia, em atividade profissional particular, né? E isso, matéria gerou grande repercussão. O CIMEC se posicionou, por óbvio, teve uma posição de defesa da sua classe, né? Mas como é que você vê esse episódio e o que ele revelou? Olha, eu acho que esse episódio, com certeza, o governo atual já resolveu. Se o cara deu atestado falso, ele já foi punido. Não tenho dúvida que o governo atual já puniu ele, já exonerou ele, tomou todas as medidas cabíveis. E todos aqueles atestados falsos que tiver no governo tem que ser investigado e a pessoa tem que ser punido, porque o maior lesado é o cidadão de bem que paga seus impostos. E eu tenho certeza que se o governo atual for um governo correto, levar suas coisas a sério, eles já puniram essas pessoas que cometeram esse crime. E no meu governo isso vai ter tolerância zero. Temos que identificar. Todo local vai ter, todo saco de laranja vai ter aquela laranja podre. O que mais me assusta é que o funcionário da saúde hoje, se ele ficar doente, ele precisar ficar doente, ele perde gratificação, perde tudo. Eu não concordo, eu acho que ele, no momento que mais precisa de doença, ele tem que ser mantido o salário dele, e quem der atestado falso tem que ser punido, independente de ser médico, de ser guarda municipal, de ser professor, tem que ser punido, isso é crime. Você falou isso num vídeo na semana passada, da questão da gratificação do servidor que tiver em atestado. Quer dizer, não se discute a justiça disso. Ninguém discute justiça, como ninguém discute a justiça dos programas sociais. Só alguém insensível socialmente poderia fazê-lo. Ou alguém que não tem estado doente, no caso do servidor. Agora, um orçamento previsto de 1,5 e 1,7 bilhão, uma despesa total de 2 bilhões, previsto pela Fazenda, projetado pela Fazenda 2 bilhões, e 1,1
desses 2 bilhões só com folha de pagamento, não está na hora de cortar gasto em vez de aumentar? Nós vamos cortar gasto supérfluo, como plantas ornamentais, vamos gastar com sambódromo de 100 milhões, funcionários... Não volta mais, né? Não volta mais, funcionários que não trabalham e recebem. Nós vamos cortar gasto supérfluo, não tenha dúvida quanto a isso. Nós vamos cortar, fazer uma auditoria na prefeitura e cortar todos os gastos supérfluos, não tenha dúvida quanto a isso. O funcionário não pode pagar por erro lá atrás. E o funcionário não pode pagar por erro em responsabilidade lá atrás. Bruno, só desculpa, Arnaldo, mas ninguém está falando contrariando assim a lógica que diz que alguém que receberia gratificação trabalhando, ela não deve receber porque está detestado. Nessa questão, o ponto é, se não há dinheiro, se é o problema de Campos é financeiro, como aumentar a despesa? Essa a questão. Mas, Aloysio, isso não vai aumentar a despesa. O município, se você não pagar, você vai passar a pagar, não vai aumentar a despesa? A gratificação? Mas isso aumenta o funcionário público. Se você não pagar, você vai aumentar o tempo de atestado dele. O cara que está com depressão lá, que se afastou, conheço uma enfermeira que se afastou com depressão, que perdeu um filho, está com a depressão, se você já cortar o salário dela, ela vai ficar mais tonta. Se ela der um atestado de 1 mês, ela vai dar de 2. Porque a parte financeira vai terminar de arruinar a depressão dela. Então, essa pessoa não pode ser punida porque ficou doente, porque teve um problema sério de família e ficou doente. Essa pessoa não vai ser punida no meu governo. Isso eu bato nessa tecla, o funcionário público não pode ser punido e dessa forma não vai ser punido. Aquele que realmente está doente, que necessita do poder público, o meu governo vai estender a mão para esse funcionário. Não, ninguém está falando, só para deixar claro, ninguém está falando que não deve estender a mão, é só... que disse aqui o sociólogo Fabrício Maciel, entrevista aqui. Não basta dizer o que vai fazer, precisa dizer como, porque... E no caso de mais despesa, é realmente questão orçamentária, né? Qualquer despesa a mais, é isso que eu estou querendo dizer. Mas, Luiz, com aparato, junto com o governo estadual, o governo federal, nós vamos conseguir levar o orçamento de Campos para fechar as contas no final do ano, não tenha dúvida disso. Arnaldo? Ok, doutor Bruno, só para colocar aqui, eu sou servidor público municipal, estou licenciado já um pouco antes do programa do Folha no Ar começar na minha cidade, porque não daria como, não tinha como conciliar jornal, rádio e a minha matrícula lá em São João da Barra. Mas é só para deixar claro, não é que fazendo juízo de valor quanto servidor, porque também eu sou. Mas assim, você colocou em algumas respostas que é preciso rever. Então eu acredito que seria feito então um recadastramento dos servidores. Queria saber se é esse o caminho de um recadastramento e qual a sua opinião com relação ao ponto eletrônico que foi colocado agora no governo Rafael Diniz. Se precisa aperfeiçoá-lo, mantê-lo ou se é necessário retirá-lo? O ponto eletrônico tem que ser aperfeiçoado. Campos é o maior município do interior do estado do Rio. Tem professores que moram em Lagoa de Cima, por exemplo, e trabalham no centro, trabalham no Parque Aurora. Não tem transporte para vir. Chega atrasado, não tem transporte. Isso tem que ser revisto. Santo Eduardo, por exemplo, trabalhei lá. Tem pessoas de Campos que trabalham lá que não tem transporte para ir. O ônibus chega atrasado. Isso tem que ser revisto. Em diversos setores precisam ser revistos. Quem trabalha na estratégia de saúde da família e precisa fazer visitas, às vezes você vai fazer visitas, vai a 1 quilômetro, 2 quilômetros fora do seu local de trabalho, na hora do almoço tem que vir correndo para poder bater o ponto, tem que ser ajustado. Precisa ser, sim, ajustado. Em Santo Eduardo, por exemplo, o médico às vezes precisa vir na transferência, pega a ambulância, dá bem a transferência em Campos, leva 12 horas em Campos, percorrendo hospitais para até conseguir fazer essa transferência, deixar o paciente passar o caso. Tem que ser revisto isso, ele não tem como bater o ponto na hora do almoço, às vezes nem na chegada dele, nem na volta do almoço. Tem que ser revisto isso. Alguns pontos precisam ser ajustados.
E com relação aos servidores, revisar, vai ter que revisar, auditar, qual que seria a maneira prática de saber quem trabalha e quem não trabalha, como você colocou anteriormente? Fazer uma auditoria e revisar. Fazer uma auditoria, revisar, alocar o servidor, pegar os talentos locais que nós temos aqui, colocar eles nos locais certos. E uma auditoria para ver quem trabalha e quem não trabalha. Para quem o funcionário público que não trabalha e recebe, isso é um tapa na cara da população. Isso não existe. O meu governo não vai ter isso. Não vou cometer essa irresponsabilidade. Não vou fazer essa sacanagem com a população. E vamos fazer uma auditoria séria em relação a isso. Você já tem uma empresa de auditoria em mente? Não. Vai ser uma auditoria independente, uma empresa de auditoria, né? Empresa de auditoria. Uma empresa. Cláudio, são 8 Fecha. e 4. Sim. Você quer terminar aqui para a gente chegar 1 minuto no próximo bloco? Fechamos 8h04. A gente faz então uma pausa agora e fica o crédito aí de 1 minuto para o próximo bloco com o candidato Dr. Bruno Calil, do SD, à Prefeitura de Campos. É rápido o intervalo e a gente volta com a primeira entrevista da segunda rodada, onde ouviremos todos os candidatos, assim como na primeira rodada. São 8h04 em Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.